Essa é a abertura. Bom, estamos iniciando o nosso programa então, nessa nova era, agora, né, com essa tecnologia, a gente aprendendo a mexer aqui. Deixa eu tirar o meu volume aqui. Bom, para quem já está no ar aí, eu quero já adiantar a nossa pauta. Hoje eu recebo a psicóloga Triana Portal, já está aqui ao meu ladinho na tela. Bom dia, Oi, Triana, tudo bom? bom dia, tudo bem? Começando a semana. Uhum. Parece que as semanas estão mais longas e mais duras a cada dia que passa. Como é que está o teu recolhimento? Você está conseguindo fazer? Está tranquilo? Tudo bem aí na tua casa, tua família? Olha, tudo bem. A gente está conseguindo levar aí de uma forma, vamos dizer, favorável, tranquilo. Acho que é difícil falar, né? Porque cada um tem alguma coisa que dói, mas tá tudo bem assim. Eu tive que fechar o consultório, mas as consultas online continuam acontecendo em alguns casos. Muito bem, nós vamos falar sobre isso, Triana, porque eu particularmente, eu estou falando com você aqui, já estou dando uma divulgada aqui nos links, tá? Não repara não que eu estou Uhum. aqui digitando, mas estou ligado aqui, tá? Tá. Mas a gente vive um momento muito complicado, né? E eu sempre digo, eu tenho uma observação que é o seguinte: depois de grandes, né, eventos catastróficos como esse que a gente está vivendo, e a gente pode comparar já a peste negra no século XIII, a Segunda Guerra Mundial, e que todos esses eventos eles tiveram, né, uma mudança significativa no comportamento e na organização da sociedade, da humanidade como um todo. Né? Na peste negra, após a peste negra no século XIII, foi a partir daí, né, que a humanidade começou a desvincular o poder da igreja ao governo e também olhar para a ciência com um olhar mais prioritário. Né? Eu já tenho percebido que a gente já vive algumas mudanças naturalmente, né, por conta da pandemia do coronavírus, e uma das questões muito importantes agora é a gente cuidar da saúde mental. Né? Isso foi assim na peste negra no século XIII, foi assim na Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas tiveram problemas, né, de suicídio, de depressão profunda e etc. E não é nada, não é um discurso alarmante ou algo parecido a gente falar sobre isso, porque realmente as pessoas, né, a probabilidade das pessoas terem problemas futuros ou já, né, aparecer esses problemas é muito grande. Como é que você enxerga isso, Triana? Bom, sua introdução foi muito boa e a gente tem notado desde que começou a quarentena, isolamento social. Na verdade, até a gente depois poderia pincelar a diferença do que é uma coisa e outra. A gente fala no geral, mas enfim, o que eu quero dizer, desde que a gente teve aí o primeiro caso e começou aí uma mudança social, isso mudou a rotina de todo mundo, mudou para alguns de forma mais contundente, para outras pessoas de forma mais tranquila. E é interessante também a gente, se eu me fizer muita digressão, você me traz de volta, Por tá? favor, É fique que à eu, vontade. O grande é, barato, a grande diferença da televisão para as redes sociais é que aqui o nosso tempo ele é muito mais extenso. Então, fique à vontade para uhum, aprofundar isso sim, viu? Fica tranquila. sim. Às Obrigado. vezes a gente está falando e eu quero complementar, deixar a coisa.
mais clara possível. Sim. Quando a gente pensa assim, nas mudanças que a gente já tem, e cada pessoa, cada grupo social sofre de uma maneira, tem algum problema que acontece, né? Então a gente vê pessoas que precisam sair para trabalhar, não tem reserva financeira, outras pessoas estão mais confortavelmente em suas casas porque podem e têm um lugar mais confortável para estar, então elas podem levar de forma mais, vamos dizer, tranquila, mas isso não significa, né, na minha condição de psicóloga, isso não significa que essas pessoas que estão, vamos dizer ali, nessa situação mais confortável, que elas também não possam ter problemas emocionais e, por muitas vezes, graves. Pode ser pessoas que já tinham ali uma predisposição e esse fator externo é gatilho, né, para essa pessoa desenvolver aí ansiedade, medos e todo aí um comportamento de não conseguir segurar a situação, né? As pessoas que já passaram por tratamento, que já estão de alta, podem ter aí os seus quadros reagudizados, né? Então a pessoa está bem, mas de repente acontece uma situação dessa e aí ela tem, vamos dizer, uma volta, né? O que ela tinha pode voltar e às vezes de forma mais intensa, né? Pessoas em tratamento que já estavam estabilizadas podem ter uma recaída, né? Então isso depende muito do arsenal emocional que essa pessoa tem, né? Das condições de enfrentamento, né? Do repertório de respostas de cada um. Então, pode ser que uma pessoa tenha aí, esteja na linha de frente, ou então numa situação de vulnerabilidade, mas essa pessoa tem ali condições internas e vai, e busca na dificuldade uma forma de ajudar, de melhorar, de se superar. E outras pessoas podem ter aí reações muito intensas com isso. E aí a gente pensa, por exemplo, né, que a pessoa que já tem ansiedade, essa pessoa vai receber notícias o dia todo. A ansiedade dela, o assunto vai ser esse. Toda a vida dela, ela já tem ali o seu repertório de ansiedade de base e vai ser aí, isso vai tomar conta da vida dela. A ansiedade dela vai lá em cima, a ansiedade dela vai lá em cima, compromete aí o sistema imunológico. Então, deixa essa pessoa, além de difícil convivência, né, porque a gente imagina que, pelo menos no núcleo familiar ali, ou a pessoa sempre, não sei que ela more sozinha, né, mas ela vai ali, aquele comportamento dela vai se reverberar ali no ambiente, né. Para uma pessoa, por exemplo, que tem um transtorno obsessivo compulsivo, fala-se que a gente precisa ter limpeza e lavar e higienizar e álcool. Imagine o quanto que vai intensificar esse problema que a pessoa já tem, né? Você mencionou assim a questão do suicídio. A gente sabe que já houve um aumento, né, aí, de casos desde que começou a pandemia. Já tem esse número. Sim. Já. Tem, o número eu não mas tenho, já tem essa tendência, né? Sim, isso tá acontecendo, sim. Eu não tenho dados precisos para arriscar falar aqui, mas aumentou sim, bem como aumentou também a questão da violência doméstica, né? Sim. E né, tem se falado muito disso, e as crianças que estão em casa, violência doméstica com mulheres, feminicídio, e com crianças também. E, em alguns casos não, isso nos Estados Unidos, aqui a gente sabe, a questão da violência sexual com crianças no ambiente
doméstico. Então, tudo isso, você vê, se a gente for pensar, a gente pode ampliar o hipocondríaco. Imagine, o hipocondríaco vai começar a sentir tudo, né? Nesse momento. A ansiedade mesmo, as crises de pânico, elas têm a característica de falta de ar, né? Então, a pessoa pode confundir, né, essa taquicardia, a ventilação da ansiedade com o sintoma do coronavírus, por exemplo. Né? Então, independente assim da questão da mudança do dia a dia, é interessante a gente falar os fatores externos, né, mas o que é interno, né, assim, o quanto que o externo é gatilho para essas questões internas que a pessoa já tem e já, assim, precisaria trabalhar. Então, quando a gente está aí falando da psicoterapia, né, a pessoa que já faz terapia, já faz tratamento medicamentoso até, quanto é importante a manutenção nesse momento. Sim. Né? E não subestimar também, quando caso de uma pessoa que já estava em alta e percebe que está né, voltando, está reagudizando o seu caso para buscar ajuda. Você sabe... Aí você... Oi? Pode falar. Não, Triana, só para fazer um parênteses no que você está falando, eu trabalho com comunicação já há mais de 10 anos e uma das características que a gente desenvolve é a análise humana, né? Da gente observar as pessoas, o comportamento e etc. Até para construir as nossas pautas, né? E discussões de diversos temas que são abordados. Eu sempre trabalhei, né? Eu nunca tive os meus programas na TV nunca tiveram um foco específico como só música, ou só arte, ou só política, só educação. Até porque eu acredito, né, aí já mais uma opinião pessoal, que a vida ela é transversal de qualquer forma, né? Então, todos os temas estão ligados, né? E a psicologia, a saúde mental, ela tem muita importância, né, na abordagem de todos esses temas. Então, durante um tempo, eu desenvolvi esse hábito de observar as pessoas e etc., né, comportamento, e eu tenho visto muito isso. Né? A gente tem visto, né, pessoas tendo reações, e que eu, particularmente, considero natural esse processo. Né? Eu até li um artigo de uma pesquisadora sobre momentos de conflitos, de crise, etc., né? Uma pessoa que esteve no Afeganistão, em guerras e tal, e ela fala um pouco sobre isso, que tem alguns estágios, né, que a gente obrigatoriamente tem que passar. O primeiro, numa pandemia como é o caso, a gente, no primeiro momento, se proteger fisicamente e mentalmente, né? No segundo momento, a gente começar a entender o que está acontecendo, né? Isso do ponto de vista das alterações das relações pessoais, profissionais, da sua rotina e etc. E, por último, a sua mente vai estar um pouco mais tranquila, já adaptada, né? Para que você passe a ter novas ideias e a partir daí construir uma nova organização da tua vida. Né? Mas eu tenho percebido muito a reação das pessoas, e de novo eu falo que é natural. A gente teve agora nesse final de semana, por exemplo, muita gente na rua questionando, inclusive, né, se o vírus existe mesmo, né, enfim. Tudo bem que esse debate ele foi um tanto politizado, e eu acho isso péssimo, obviamente. Mas, do ponto de vista da psicologia, eu quero te fazer essa pergunta. Se isso tem a ver um pouco também com as pessoas negarem, né? O medo é tanto que a pessoa acaba negando, né, a realidade como forma de defesa. Está correto isso? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Triana. Sem dúvida. A negação aí tem tudo a ver com o que você falou. A gente passa numa situação dessa por estágios, né? E a gente pode comparar até com os estágios do luto, né? E até você tem aquela coisa de primeiro não acreditar no que está acontecendo, fica anestesiado, ali, o choque inicial, né? Tem aquele momento de raiva,
a depressão, a barganha, será que é isso, será que é aquilo? Se a gente tivesse feito assim, se tivesse fechado antes, se tivesse tomado cuidado, né? Passa também aí nesse caso, né, uma questão de compreensão, né, aí de absorção do que é necessário, o que não é necessário fazer, até a aceitação e ali a acomodação dessa situação. Mas a negação existe. Algumas pessoas elas têm aquela questão interna e a realidade, e elas juntam essas duas coisas e buscam formas de lidar, de enfrentar o problema. Algumas pessoas, o medo ele é tão intenso que a pessoa tem uma reação quase que contrária, né? de negar, de não querer ver aquilo que está acontecendo. Inclusive de militar contra, né? Exato, sim, sim. Não tem, assim, fica uma coisa, assim, até estranha de se observar. Você fala, nossa, entre aspas aqui, né, desculpa o termo, assim, é papo de louco, mas isso é uma reação. Algumas pessoas têm isso de forma, assim, bem inconsciente mesmo. A pessoa não percebe que ela está negando algo que é fato, que é realidade, que ela não tem nenhum domínio, nenhuma forma, assim, é um desastre imposto, né? A coisa, ela não escolheu aquilo e ela não pode escolher e ela, de forma inconsciente, nega o que está acontecendo. Algumas pessoas, a negação, ela vamos dizer assim, meio inconsciente, mas tem aquele fundinho ali de consciência que a pessoa fica na dúvida, né? Mas a dúvida somada a esse medo, aí a pessoa faz essa negação e assim tenta aí manipular a coisa de uma forma bem desorganizada e pouco adaptada. A gente, né, você falou sobre desastres naturais e guerras e tudo isso, isso tudo assim aciona a questão do medo, né? Mas vem com um susto, né? Porque assim, medos a gente tem e assim, teoricamente estamos preparados, né? Eu sei que tem violência na rua, que posso me acidentar se eu for fazer um esporte radical e tudo isso, mas assim, a gente sabe disso. Agora, quando a gente é tomado por alguma coisa que vem de repente, ainda tem a questão do susto, né? Da coisa ser repentina. Então, a reação de defesa, ela é muito heterogênea, né? E em alguns casos, em muitos casos, a negação é o que se vê. Eu fiz esse parênteses aí porque eu realmente fiquei impressionado com esse final de semana e tenho ficado impressionado com o que a gente vê nas redes sociais, as pessoas negando e as pessoas, né, colocando opiniões contrárias e etc. Mas você falou uma coisa agora que eu achei bem interessante em relação a esse tema, Adriana, que é o fato das pessoas não acreditarem, negarem, mas no fundo ela tem lá um certo medo. E isso é comprovado, porque as pessoas saem na rua para reclamar, né, que o vírus não existe, mas estão de máscara, né? Ou estão dentro dos carros, né? Bom, deixa eu mandar aqui um abraço ao Douglas Silva, está lá na Índia, nos assistindo aqui, né? Ele é ex-jogador de futebol, treinador de futebol e está trabalhando. Douglas, nós vamos receber hoje, meio-dia, por volta aí da hora do almoço, o Gilberto Costa, teu colega que jogou no Santos e Corinthians. Vamos falar um pouco sobre essa questão do futebol, do esporte como um todo. O Marcelo Bernardes também, beijo para você aí, Marcelo Preto, valeu. O Horácio. O pessoal que quiser fazer pergunta, fica à vontade aí, viu? Bom, Triana, dito, né, que essa convergência de que os cuidados com a saúde mental, né, é muito importante nesse momento, né? A gente falou aí dessa questão das... o ex-prefeito Felipe aqui de Diadema está confirmando, nós vamos fazer também uma live com ele, um programa aqui para falar sobre reação das prefeituras. Legal, Felipe, obrigado. Bom, e dito isso, né, que essa questão é importante, né, a gente cuidar disso, e a gente tem alguns exemplos práticos
Porque quando às vezes a gente fala sobre danos psicológicos, as pessoas imaginam isso uma coisa muito distante, né? Uma coisa que vai acontecer no futuro e etc. É, eu acho que algumas coisas já estão, os danos já chegaram, né? Como você estava falando, né? De pessoas da negação e etc. Agora, tem uma questão também da rotina desse momento, né? Porque o cérebro ele realmente ele fica confuso, né? O cérebro ele fica numa situação de que ele precisa se adaptar a essa nova, né, realidade na perspectiva da rotina física, mental e etc. Então é um desafio muito grande você ficar, por exemplo, da forma que a gente está, recolhidos, né, sem sair de casa, né, muita gente mora sozinha, casais, né, como você falou agora há pouco, aumentou o número de casos de violência doméstica. Né, eu entrevistei aqui a doutora Renata Krupp, que é delegada de polícia, falando sobre esse tema também. Não só a violência doméstica, mas como você falou, casos de estupro e etc., até feminicídio, né, o extremo do extremo. E como é que a gente consegue passar por esse momento tendo uma atenção, né, à saúde mental? Quais são as possibilidades, né, que a gente pode fazer? Quais as estratégias que você, né, traria para o nosso público aí que está assistindo e fala, pô, já estou ficando louco aqui querendo bater a cabeça na parede e etc. Vamos lá, o que você tem aí? Bom, olha, as estratégias aqui, elas, né, vem se falado muito sobre isso, parece coisa boba, né? Mas isso eu já sei, eu quero alguma coisa milagrosa para eu dissipar a minha dor, o meu desespero, e como que, né, o psicólogo ele tem que ter uma receita mágica para que isso aconteça. Não tem, principalmente porque cada um sente de um jeito, né? Depois me pede para falar as dicas assim geral, que eu acho que serve para todo mundo, mas o que eu venho pensado e observado em comportamento, né, a gente vê na televisão, nas redes sociais, é que o que confunde ainda mais as pessoas é a questão da comparação. Então, assim, nossa, fulano está muito melhor que eu, fulano tem salário, fulano está com a família, fulano está X. Aí, logo em seguida, a pessoa fala, não, mas também tem pessoas aí em situação muito pior, tem pessoas aí que estão, né, já doentes, estão em UTI, já perderam algum ente querido, então eu estou bem. E aí vem a culpa. E aí fica essa briga interna de que estou mal, sinto culpa por sentir alguma dor, né, seja dor essa de qualquer maneira. Então aí a pessoa entra num ciclo de assim, né, de ruminação, de pensamentos desconexos, que faz com que fique difícil ela fazer qualquer uma das dicas básicas, que seria, né, dormir bem, que é importante o sono para o sistema imunológico, para limpar o cérebro, né, que a gente tem essa retomada de energia e de tudo isso, para deixar a pessoa preparada para o dia seguinte, para evitar a irritabilidade, evitar aquela sensação de ressaca que acontece. Alimentação, cuidar da alimentação. Aí a ansiedade faz o quê? A pessoa vai comer muito alimento, assim, carboidrato, alimento, né, que não é legal, aí traz uma outra coisa que é ganho de peso, para alguns, né, já sofrem de obesidade. Então, assim, a gente for pensar, mas o ideal é que a pessoa, como eu disse, foi um susto, então adaptar-se de repente a uma rotina, porque quando, eu acho que tudo que se fixa, eu falo isso sempre para os pacientes, é um processo, né? A gente não muda a nossa rotina, o nosso jeito de ser, comportamentos de uma hora para outra, né? Existe uma
uma adaptação, uma sedimentação de novos... Física e mental, né? Física e mental. Oi? Física e mental, adaptação, sim, né? De uma forma de viver, assim, a questão mental de se adaptar a uma nova rotina e também de questão ali física e de organização, assim, né? Uma coisa, como que eu digo, assim, do dia a dia mesmo. Então, a rotina, né? Tudo muda, né? Tudo sim, se muda. adaptar. Então, por exemplo, né, entrevista agora a gente faz aqui né, pelo celular, pelo computador, é uma adaptação. Também faz 10 anos que eu faço entrevista, estou acostumada com TV, né? Aí falo, poxa, mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, é diferente. Eu tenho quase 50 anos, não tenho muito domínio de tecnologias, então a gente... Eu não vou te falar o quanto que eu apanhei para conseguir me adaptar a esse formato aqui. Pois é, então. E tá aí, né? Eu quero me enxergar aqui, a tela é pequenininha, tem todo... A gente não é rápido, né? Eu peço, às vezes, ajuda para minha filha de 14 anos. E, poxa, mas, assim, é uma adaptação para... Essa é a nossa adaptação, né? Falando de uma coisa bem, bem simples. Mas teve que... As pessoas tiveram que se adaptar, de repente, né, a uma nova rotina doméstica, né? Com filhos, com horários, com tudo diferente, né? E alguns... vamos dizer, a mudança não foi tão drástica. Quem já fazia home office continuou fazendo home office, não é novidade nenhuma. Porém, com os filhos dentro de casa, às vezes filho pequeno, né, não consegue trabalhar, aí tem lá a relação. Nesse momento, quem tem tempo, né, e aí também a gente pode olhar para o lado bom e para o lado não tão bom e mais difícil, que tem uma reconexão, né? Então você começa a se observar, você tem mais tempo para se ver, você tem mais tempo para perceber as suas angústias, né? Elas ficam mais afloradas. Porque se você está na correria do dia a dia, muita coisa passa coisa interna, os relacionamentos também. Então, se você vê o seu parceiro só à noite, só no fim de semana, e o seu relacionamento não está tão bem, isso não fica tão exposto, não fica tão ampliado. Então, essa nossa situação agora amplia isso, né? Então, uma pessoa que vive num lugar muito pequeno, numa casa que é muito pequena, e tá assim, ela vive bem porque ela vai ali para ficar à noite, para dormir, ela sai, ela né, pode se arejar, ela vai ter que se acostumar a ficar ali confinada, né? E se é uma pessoa que tem claustrofobia, né, como que vai ser essa adaptação para ela? Completamente diferente de uma pessoa introvertida que adora ficar sozinha, adora ficar dentro de casa, né? E aí, voltando, né, para não sair muito nas dicas, é assim, você se perceber qual que é a sua necessidade, porque a minha é diferente da sua. Então, dentro do que é difícil para mim, eu vou ter que tentar amenizar de alguma forma. Então, se o impacto para mim é no sono, eu tenho insônia porque à noite eu tenho pensamentos intrusivos e eu não consigo ali me acalmar para o sono, então essa pessoa ela tem que tomar mais cuidado, ela não vai poder maratonar uma série e ficar ali até as 3 horas, porque depois ela vai dormir só às 5, e aí no dia seguinte ela vai, vai virar uma coisa super difícil. Então, você tem que, dentro da sua vulnerabilidade ou da sua dificuldade, buscar o que é importante. Então, uma pessoa que tem muita necessidade de contato com pessoas, né, que precisa conversar, que precisa... então, essa pessoa vai usar o quê? Das tecnologias, vai, assim, usar e abusar de vídeo, de telefone, do que for, né? Pessoa que precisa arejar vai precisar descer todo dia, assim, mesmo que seja para dar uma volta no quarteirão, né? Então, assim, isso é o que ela precisa para se autorregular, para se manter equilibrada, porque se ela se desequilibrar, se ela tiver um surto, se ela, assim, ficar com a saúde fragilizada, ela se expõe aí a doença, ela fica mais exposta a pegar qualquer tipo de doença, né? E nesse momento a gente não pode contar com os hospitais, com as clínicas. A maioria dos profissionais não está trabalhando né, de forma física. Existe as
teleconsultas, que também é um desafio grande para muitos profissionais, né? Principalmente da área médica, que muitas vezes necessita ali de um exame físico. Então, como é que está isso para vocês, profissionais da área da psicologia? Vocês podem fazer o atendimento? Teve alguma manifestação aí em relação ao atendimento a crianças via online? Como é que está isso? Que é importante. Sim. Muita gente já atendia online, já fazia a consulta virtual. Tá. Né? Eu não fazia, em alguns casos eu faço quando, né, o paciente viaja ou mudou de cidade, mas não é uma coisa que assim, é a minha rotina. Tá. Com essa questão da pandemia, os conselhos, né, de psicologia e outros conselhos flexibilizaram essa questão. Então, antes a gente precisava fazer ali um cadastro para poder fazer esses atendimentos e ter ali vamos dizer, um monitoramento do conselho. Agora, esse cadastro, você não precisa passar pela aprovação desse cadastro. Então, os profissionais estão podendo atender. Foi por conta, foi por conta da pandemia, essa orientação foi por conta da crise que a gente... Sim. Antes você precisava fazer um cadastro, esperar uma aprovação, e para depois começar a trabalhar dessa forma. Desafios para trabalhar dessa forma. Você bem citou, como vai trabalhar com criança, né? Dependendo da idade, a gente trabalha a questão lúdica, através de brinquedos, através de materiais. Sim. Não tem crianças que não têm ainda a condição de verbalizar, de fazer uma consulta ali, assim, né, como um adulto. Nesses casos, e isso já está acontecendo para mim, a forma que a gente pode ajudar é, primeiro, fazer com que essa criança que tinha as sessões semanais, saber que as sessões foram cessadas por algum motivo, porque muitos pais não dão satisfação para a criança. Simplesmente sumiu, simplesmente parou. Mas por que eu estou em casa? A escola deu férias, ok. Mas por que eu não estou mais indo na minha psicóloga, na fono? Então, os pais têm que explicar dentro, lógico, do repertório de cada idade, de como a criança entende o que está acontecendo, porque esses atendimentos foram suspensos. E o apoio nesse momento é os pais, né? Então, é a orientação de pais. Então, aí o contato vai ser com esse pai. Como é que está indo a rotina? Né? O que vocês estão precisando? O que perceberam de alteração aí no comportamento? Então, a gente vai ajudar os pais. Então, essa sessão vai ser ali para orientá-los, dentro do possível, a conduzir nesse período. Isso falando de crianças, né? Agora, para as outras pessoas, a gente pensa aí agora em termos práticos, né? Ok, vamos continuar a terapia. Essa pessoa está em casa, né? A gente bem falou, depende do ambiente que ela está e que ela tem, né? Então, se ela está numa casa onde ela tem apenas um computador que é compartilhado, que fica num lugar onde ela não tem privacidade, né? O cachorro latindo, a criança correndo, o marido chamando, a campainha tocando, não é um ambiente propício para fazer uma sessão de terapia. Sim. Né? E isso também vale para o profissional, né? O profissional ele tem que estar num lugar onde ele consiga ali manter minimamente os critérios que tem dentro do consultório, né? De duração de sessão, né? De atenção focada ali no paciente. Então, se não tiver vamos dizer, esse básico, fica bem difícil. Né? Então, assim, de manter. Tem pessoas, a gente fala, no nosso caso, existe a questão do sigilo, a questão de ser coisas muito pessoais, então não é algo que dá para fazer ali com outras pessoas perto, né? Né? Numa casa pequena, enfim. Para algumas pessoas isso foi suspenso. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou descalço. Eu vou pegar uma meia aqui, porque eu estou com medo de ficar gripado e está gelado aqui. Mas vamos continuando. Eu vou pegar aqui do lado, só para sair um pouco da tela aqui. Mas essa questão
dessa particularidade, né, que tem o atendimento e que isso acaba, particularidade não, essa especificação, né, que vocês obrigatoriamente têm que ter, é, isso abala um pouco a possibilidade, afeta um pouco a possibilidade, né, das pessoas continuarem a sessão, tal como você falou, né, às vezes a pessoa não tem um espaço exclusivo que ela possa, né, conversar com você nessa perspectiva tão pessoal e etc que o tratamento, né, exige. Isso é um prejuízo grande, né? Mas em linhas gerais, com uma abordagem um pouco mais geral, você consegue orientar essas pessoas também, não? Enquanto você responde aqui, eu estou te ouvindo, eu só vou pegar a meia aqui, tá? Sim, sem tocar aí né, os casos mais particulares e que não tem condição de fazer essa consulta aí com todo o conforto, a gente tem sim, precisa, né, a gente não pode deixar nesse momento, como profissional de saúde, e principalmente porque, como você introduziu, e essa questão emocional, ela fica muito, muito alterada numa situação como essa que a gente está passando. Então, é um momento que a gente mais trabalha, né? A gente precisa estar disponível para dar suporte para o paciente, para estar ali para dizer que ele tem onde correr. Isso é muito importante, isso também é uma dica para as pessoas, né? Não menospreze o seu sofrimento e você percebe que a coisa está crescendo, que a sua ansiedade está crescendo, que você está ficando ali deprimido, com sintomas depressivos, você precisa buscar ajuda, né? Não precisa ir no PS, mas você tente vamos dizer, se cuidar dentro do que você tem ali. Então, procura o seu psicólogo se você tem, se não tiver e a coisa for realmente muito, assim, intensa, vai procurar, até o CVV, né, a gente fala assim, existe e funciona, e assim, no caso da pessoa estar realmente muito, muito ansiosa e muito em pânico, desesperado, muito triste, ela precisa buscar ajuda também dos amigos, né, ajuda da família, não ter vergonha de dizer que está sentindo, que está desesperado. Uhum. E, como eu disse, assim, que no atendimento de crianças, quem a gente agora dá suporte é a família, é aos pais, com orientação. Eu acredito que a família é importante, a família e os amigos são importantes nesse momento para dar suporte para essas pessoas que estão tendo mais dificuldade, né, de se adaptar emocionalmente a essas questões. Então, você observa um amigo, então você vê quando ele está numa reação exagerada. Então, por exemplo, logo de início, né, aquela pessoa que entrou naquela coisa de ir lá e comprar o supermercado inteiro, sabe? Tem gente que comprou papel higiênico, né? Isso é um indício, né, de desequilíbrio, né, no mínimo, né, de cálculo, né? A pessoa falou, né, isso foi uma coisa que aconteceu logo no começo, né? Agora, Triana, eu tenho conversado, assim, tendo maior cuidado de não parecer um discurso alarmista, de geração que possa gerar pânico e etc. Mas eu tenho muita preocupação com a situação e eu enxergo, né, eu sou uma das pessoas que enxergo essa situação de uma forma muito crítica. A gente tem perspectivas aí para frente, né, do ponto de vista do atendimento médico, né, dos hospitais e etc., muito, na minha opinião, muito pessimistas. Eu vejo aí a questão do isolamento, que tem baixado o percentual. Hoje eu estava acompanhando isso, né, e baixou o percentual de pessoas que estão, né, cumprindo o isolamento, e isso, com certeza,
experiência dos outros países mostra, né, que isso vai fazer com que a gente tenha mais pessoas infectadas e não precisa ser nenhum gênio da ciência para chegar a uma conclusão dessa. É, e aí o que, que a gente tem? A gente tem é, uma situação que o corpo médico, né, os profissionais da área da saúde, e aí eu incluo vocês porque eu tenho essa visão de muito estresse daqui para frente, né? Então eu incluo vocês. Ontem eu vi uma matéria, um documentário sobre um país que o presidente nega, né, que exista o vírus, ele mandou o pessoal tomar vodka e fazer sauna, né, uma coisa meio bizarra, mas real. Né? Eu vi a entrevista do presidente e vi uma entrevista de uma médica do hospital desse país, que é um país pequenininho, ex-colônia da União Soviética, né? E aí a médica ela diz o seguinte, ela falou, olha, os meus colegas abandonaram, eles foram embora, né, porque não tem cabimento, o governo não reconhece o vírus, né, as pessoas estão chegando, a gente tem que tratar. E aí o repórter perguntou, mas e por que você ficou? Né? Ela falou, quem que vai atender essas pessoas? Né? Então, assim, com todo o risco que ela, mesmo pessoalmente, está sofrendo, ela está fazendo jus ao juramento, né, da classe médica de ficar lá. Falou, olha, não, eu vou enfrentar. E eu vi outros depoimentos também de pessoas, né, motoristas de ambulância, né, enfermeiras, também sempre nessa linha. E, eu vejo pouca manifestação da grande mídia, ou mesmo do governo. Do governo a gente também, eu particularmente não espero grande coisa da União, do governo federal. Tenho acompanhado o governador de São Paulo, que a gente está aqui, e outros governadores que têm uma postura, né, de maior, na minha opinião, de maior responsabilidade em relação ao tema. Mas eu não vejo essas pessoas também falarem sobre a questão da saúde mental, né? Porque, no meu entendimento, se a gente não tiver uma ação de prevenção mínima, né, sobre esse tema, a gente vai ter uma sociedade não só, né, com o monte de cadáveres, né, nas costas, né, monte de mortes de pessoas próximas, de amigos e etc., mas principalmente, né, ou prioritariamente, pessoas com abalos emocionais irreversíveis até. Né? Então, assim, eu não consigo, eu não vejo, isso é uma coisa que me incomoda muito, eu não vejo a gente ter, né, por parte do governo, da grande mídia, etc., uma ação, né, para falar um pouco sobre essa questão. Até por essa razão que a gente tirou aqui de todos os dias, às 10 da manhã, a gente receber um psicólogo ou uma psicóloga ou um psiquiatra para a gente debater isso daí e tentar ajudar um pouco as pessoas. Né? Eu queria saber como é que você, profissional dessa área, está se organizando. Eu conversei com várias psicólogas, colegas tuas, inclusive a Nathalie, que é uma graça de pessoa, ela vai estar com a gente aqui quinta-feira, às 10 da manhã, e todo mundo tem essa preocupação e estão montando, né, estratégias para poder ajudar. Né? A Nathalie, por exemplo, está gravando vários vídeos, fazendo textos e etc., distribuindo esse material, alertando as pessoas e etc. Eu queria saber como é que você enxerga isso e se você tem pensado ou feito alguma coisa nesse sentido, além de disponibilizar teu tempo precioso para estar aqui com a gente para falar sobre isso, que eu já acho que é uma coisa muito importante. Sim, sim. Você está dizendo assim, é que você não percebe que exista tanto investimento de falar e de fazer na questão da saúde mental. E isso é uma coisa assim que melhorou muito, eu acho que melhorou muito de 20 anos para cá, de quando eu fiz a faculdade para hoje, né, a gente hoje é mais valorizado como profissional, o trabalho é mais reconhecido e as pessoas elas se, vamos dizer, elas percebem a necessidade e o quanto é importante cuidar da saúde mental, principalmente em momentos assim. No entanto, justamente em tempos de crise, é que as pessoas menos
todos dão importância. Então, se você disser assim, para o governo, sei lá, para a gerência de saúde, de tudo isso, eles vão dizer, não, mas tem coisa mais importante, a gente precisa pensar em respirador, em transmissão, e na doença em si, a gente não vai pensar em quem está deprimido agora, ou quem vai desenvolver o estresse pós-traumático, isso vamos dizer, fica em segundo plano, né? Então, eu percebo que também, né, a gente tem enfatizado para que as pessoas não abandonem, né, a terapia, para que busquem ajuda, mas a gente ouve que a primeira coisa a cortar, a deixar de fazer nesse momento de crise é justamente cuidar da saúde mental. E no sentido de prevenção, porque a pessoa pode estar bem agora, como eu disse, assim, né, a sequela emocional, estresse pós-traumático, ele não aparece agora, ele vem depois, né? E quando a gente descreve né, o estresse pós-traumático, sempre está relacionado à guerra, a grandes catástrofes, problemas, né? Desastres naturais, e tudo isso, mas, como eu disse, dependendo do que a pessoa, da estrutura emocional da pessoa, passar por um momento de pandemia, de medo de iminência de morte, de contágio, de tudo isso, ela pode, sim, lá para frente, desenvolver algo que é uma doença bastante limitante no seu dia a dia, né? Não só pela depressão, mas de evitação, tem pessoas que vão ter medo de contato com pessoas, vão ter flashbacks dessa situação, qualquer gripe que pegar vai já pensar em algo pior, mas o que a gente, como profissional, pode fazer? A gente não pode ter medo, abandonar, a mesma coisa, né? Se o bombeiro, ele tá lá como bombeiro e a hora que tem um incêndio ele fugir, né, sai correndo de medo do fogo, não que sentido faz a profissão? Então, toda profissão exige, em algum momento, uma dedicação e um enfrentamento maior, né, em toda a profissão. Se você é um engenheiro, pode ser que caia lá a tua viga e você precisa pôr de pé de novo aquela construção. Então, nesse momento, a gente tem que estar muito à disposição, né? E a gente precisa buscar, dentro do que cada um pode, oferecer ajuda para quem está perto e, assim, até mais longe. O governo também pediu aí para que os profissionais de saúde se inscrevessem num programa e que eles disponibilizam aulas para que a gente fique ali, vamos dizer assim, de stand-by na situação da coisa ficar muito, muito pior. Muitos profissionais de várias áreas da saúde seriam ali solicitados. Muita gente não se sensibiliza e não concordaria e foge dessa situação. Mas eu acho incongruente diante do que a gente escolheu como profissão, né, que é poder ajudar em momentos, né, justamente de crise, onde a gente é mais necessário. Eu achei esse documentário que eu assisti ali, eu achei espetacular a posição da médica que ficou no hospital. Ela falou, bom, se eu for embora, quem é que vai atender as pessoas? Né? Sim, eu assisti, ela até disse que o diretor do hospital está morando no hospital, né? Está dormindo no hospital. Exato. Bom, você falou sobre uma questão agora, Triana, que é a questão pós-traumática, que vem após, né, o problema. A gente estava falando muito, e a gente fala muito sobre essa questão do momento, da síndrome de pânico, da angústia e etc., que eu particularmente, eu acho que todos nós estamos sentindo em algum momento do dia e etc., uns com mais frequência, com mais intensidade, mas eu acho que isso, inclusive, é uma coisa que me conforta mentalmente, né, de saber, né, que isso é geral, não é só comigo, não é só com a minha mãe, não é só com as pessoas próximas, está todo mundo realmente
né, com angústia, com ansiedade, etc., e uns lidam melhor, né, do que outros com essas questões. Mas a questão pós-traumática que vem depois, o que pode ser feito, né, da perspectiva da psicologia, obviamente, para que a gente, né, evite ao máximo essas sequelas? Uhum. Bom, a primeira coisa é pensar que vai passar, né? Jovens têm mais dificuldade de entender situações. Eu acho que pessoas que já passaram por bastante coisa na vida, por lutos, enfim, né? Qualquer pessoa tem, né, sempre alguma coisa na vida que teve que passar, uma separação, a perda né, de um familiar e tudo isso. Ela sabe que existe um momento de grande dor, de desespero, e que a gente acha que a coisa, né, que não vai dar conta, e a gente dá e tudo passa, né? Isso vai passar, lógico, com muitos danos em todos os sentidos, né, sociais, econômicos e emocionais, mas, assim, né, a gente se recupera disso, né? Então, pensar essa coisa de forma positiva. Quando fala assim, eu tenho um lado muito negativo e também tenho o positivo de tentar tirar o que é melhor dessa situação, né? Então, de você se conhecer, de você pensar o que você realmente quer da vida, de parar essa vida assim que a gente levava no automático do ratinho, sabe, ali na roda e tudo isso. Mas como evitar piorar é o que eu disse. A pessoa ela não pode entrar em pânico, porque a ansiedade, em certo nível, quando ela fica patológica, ela paralisa, né? Ela paralisa, ela desorganiza, e a pessoa não consegue mais ter crítica e discernimento para nada, né? Ela só fica ali dentro daquela doença e daquela dor e daquele desespero. Então, essa pessoa é um candidato forte a ter sequelas dessa situação. Por isso, assim, a gente tem que se manter equilibrado, né? Pensar que a coisa vai passar, que, assim, realmente tem coisas que a gente vai ter que passar e reviver e ter uma readaptação, né? Da mesma forma que a gente está se adaptando ainda a uma nova realidade, a gente, na hora que voltar, né, a vida, entre aspas, normal, né, vai ter que ter uma readaptação, e para algumas pessoas muito difícil, né? Pessoas aí que perderam o seu emprego, que perderam pessoas, né, da família da doença. Então, a pessoa precisa procurar, dentro do que ela tem, se autorregular, seja através das pessoas à sua volta, né, do tratamento com manutenção de psicoterapia, mas também de gerenciamento da própria vida. Então, manter ali uma rotina para se organizar, né, quando ela está entrando naqueles pensamentos ali que ficam em looping e só negativos, porque assim como que a gente funciona, né? A gente tem um pensamento ruim, a gente se assusta, por exemplo, com uma notícia alarmista e tudo isso. Aquele pensamento ele produz uma emoção, né? E ele produz uma alteração fisiológica até, e em seguida altera o seu comportamento, a sua forma de ver o mundo, né? Então, se você dá vazão, né, a esse pito de coisas, você está vamos dizer, mergulhando ali no lamaçal. Então, assim, tentar interromper, né, com estratégias. Falar, mas é fácil para falar, é difícil fazer. A hora que eu estou naquele. Como que eu vou me distrair? Tem pessoas. Uma das técnicas é você distrair. Estou começando a pensar naquela coisa que me faz mal, então eu vou distrair, eu vou ali fazer tricô, eu vou lá regar as plantas, eu vou ligar para alguém. Funciona bem para algumas pessoas, para outras pessoas, as pessoas não conseguem, né? Fala-se muito hoje de relaxamento, de meditação, yoga, tudo que você pode fazer dentro de casa, mas tem pessoas que não conseguem, simplesmente elas estão num outro nível ali de ansiedade, que elas não conseguem assim
usufruir dessas técnicas e se autorregular ali. Né? Então, para essas pessoas, o que fizer melhor, seja um banho, seja, né, sair para respirar, procurar um amigo, né? Mas assim, ela tem que se conhecer e por isso não estar assim tão desorganizada emocionalmente, para que ela possa fazer ali, se cuidar, né? Não deixar de tomar medicação, cuidar da cabeça da forma que consegue. Triana, você sabe que como eu te falei no começo do nosso bate-papo, eu li um artigo de uma pesquisadora tal, e ela fala sobre essa questão, né, do primeiro estágio, da gente primeiro se manter em segurança, criar um sistema de segurança, né, não só física, dessa questão do vírus, né, do contágio e tal, mas a questão também mental. Né? E isso passa um pouco por você montar algumas estratégias que às vezes são muito pessoais. Mas a primeira situação é a gente ter compreensão, né, do problema que a gente vive. Né? Quando você ainda está no estágio de negar ou de brincar com isso, às vezes as pessoas acham que a brincadeira, o bom humor, né, ele acaba aliviando a tensão. Né? E, na verdade, ela está se enganando porque ela não está enxergando a real, né, o real grau da problemática que a gente vive, né, e de quanto é perigoso a infecção, você ser infectado com vírus e etc. Peraí, estão me chamando aqui, mas... Bom, mas enfim, então esse primeiro estágio da gente ter compreensão do que a gente está vivendo, né? E aí eu reconheço que o governo ele acaba atrapalhando porque são informações, né, divergentes, uma postura divergente de alguns membros do governo e etc., né, que vão contra as orientações da OMS, mesmo do Ministério da Saúde, enfim. Mas o primeiro estágio de você ter consciência e criar, né, uma segurança para você, física e mental e etc., no meu caso, por exemplo, tem me ajudado muito. Porque a partir do momento que eu percebi que meus pais, meus filhos, as pessoas que eu, né, mais me relaciono, que eu tenho, né, uma relação de rotina, de responsabilidade, etc., que todos estão seguros e conscientes do que a gente está vivendo, isso já me deu mais tranquilidade. Além, né, da estratégia de segurança que a gente montou para não ser contaminado. Né? Todo mundo, quando sair o mínimo possível e sempre, quando sair, protegido, desinfectar, né, as compras e etc. Então, a partir desse momento, eu consegui, né, estou falando do ponto de vista pessoal, mas é uma experiência, que eu consegui ficar um pouco mais tranquilo e controlar um pouco, conseguir enxergar que eu preciso ter um controle emocional. Então aí eu passei a fazer essas coisas. Eu de repente, coloquei um filme para assistir, né, que não me faça refletir muito, mas um filme de aventura, né, algo que me esvaziasse. Eu uso muito esse termo, que não sei nem se é correto, mas de esvaziar um pouco a cabeça. Né? Sim. É uma técnica mesmo de tentar esvaziar, distrair, esvaziar, né, ali, refrescar o cérebro para você poder se, né, retomar as energias. Tenho feito aulas de pilates, né, online, e isso também me traz um alívio grande, porque não é só uma questão física, mas também mental, dessa conexão que o pilates traz e etc. Tenho também, às vezes, tirado uns cochilos, né? Eu, quando estou muito pilhado, aí eu vou lá, eu andei tendo insônia e acabei usando a técnica de não brigar com o sono. Então, assim, deu insônia, eu acordo, leio um pouco, tal, né? E aí volto a dormir, e aí no meio do dia... agora eu já consegui regular isso com o sono, né? Mas eu
né, a semana passada, até a semana passada eu ainda estava com esse tipo de problema. Mas consegui, né, resolver com essa, primeiro com essa, né, me conscientizando do real problema que a gente vive, tendo estratégias bem-sucedidas para a segurança física e mental, né? E agora já começou a me surgir, né, ideias, e mais do que ideias, tem me surgido é, força mental e física para que eu coloque algumas coisas para funcionar. Por exemplo, como o programa que a gente está estreando hoje, todos os dias, às 10 da manhã, a gente vai estar falando sobre esse tema, né, da saúde mental e etc., e outras entradas ao vivo no decorrer do dia. Eu acho que isso, falando, né, do ponto de vista pessoal, é uma coisa que tem me feito acreditar que a tua participação vai contribuir, o nosso bate-papo ele vai contribuir com outras pessoas nesse sentido. Então, é um processo que eu vim construindo até aqui, eu espero que eu consiga, né, evoluir mais nesse sentido. Mas você acha, né, agora finalmente te fazendo a pergunta, você acha que esse tipo de estratégia né, cabe para várias pessoas, mesmo que estejam em diferentes níveis de tensão e de abalo? Né? Sem dúvida, sem dúvida, claro que é o que eu estava dizendo, né? A gente tem que buscar formas de se autorregular e que cabem para a gente. E sentir-se útil, você se movimentar, você produzir, isso faz com que você né, consiga estar ali movimentando e não ficar, não deixar que a emoção sobreponha a cognição. Né? Quando você diz assim, essa coisa da negação e tudo isso, né? Então a gente precisa, não é trabalhar nos polos de negatividade ou de positividade. Ah, não, tudo é festa, minha filha falou esses dias que tinha lá hashtag coronaférias. Não é isso, né? Então, assim, a gente tem que entender sobre o que está acontecendo, né? De uma forma bastante realista, né? Não, como você disse, a questão política envolvida e nada disso. Entender, assim, através de fontes confiáveis e sem excesso de informação, né? Porque a gente aí acaba recebendo de todo tipo. Então, assim, ter um panorama da realidade, né? E trazer, puxar esse do nosso lado racional. Então, tem a questão emocional envolvida, cada um tem a sua fragilidade e tudo, mas espera aí, a gente precisa reagir, né? E um dos trabalhos também do psicólogo é fazer com que a pessoa reaja, né? Vamos lá, levanta, toma um banho, tem que enfrentar, a gente tem que buscar força, se você não tem, você cria, né, de enfrentar esse momento. Então, ter compreensão da situação, né, olhar de uma forma racional para isso e buscar né, atividades ou buscar caminhos para passar por isso da melhor forma possível. Muito bem. Então, as tuas estratégias são ótimas e, assim, eu respeito cada um, porque essas listas que a gente pensa, né, que valem para a ansiedade em qualquer, mesmo fora de um momento aí de pandemia, mas de cuidar da alimentação, de cuidar do sono, de cuidar disso, mas, assim, cada um tem uma necessidade, porque tem gente aí que está sofrendo agora, porque quando a gente fala, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você vai montar um quebra-cabeça, eu adoro quebra-cabeça, né? Eu montei 2, mas tem gente que não gosta, que aquilo seria um fardo, né? Então, assim, tem gente que não consegue manter a casa arrumada, tem gente que se sente bem quando deixa tudo limpinho, agora sim minha casa está cheirosa, mas tem gente que sente aquilo e aí a pessoa vai se enchendo de culpa, né? Então ela está lá, ela está no sofá tentando assistir alguma coisa, um filminho para arejar ali a cabeça, para desopilar, e ela está pensando na louça para lavar, se culpando, ou fulano está dizendo que faz 1000 atividades com os filhos, pintura, desenho, carrinho, sim, e eu não tenho paciência para brincar com criança. Então, cada um respeite as suas
necessidades e busque o seu caminho. Sim, isso é muito importante, viu? Porque tudo isso traz uma pressão, porque quando a gente fala dessa nova organização, né, da sociedade como um todo, passa um pouco por isso. Eu acho que por essa razão, eu tento acreditar nisso, viu, Trana? Que é por essa razão que muita gente está confusa com essa questão econômica, né? Porque são pessoas que a vida toda foram criadas e viveram a sua vida baseado em valores, né? Que padrão de beleza, padrão social econômico, né? Que o sucesso de uma pessoa passa em ter um carro importado e uma casa chiquetérrima. E você chega nesse momento que uma pandemia coloca tudo isso em xeque. Na verdade, em xeque da perspectiva das pessoas conseguirem manter esse status. Né? Então, isso é um abalo muito grande, eu compreendo isso. Eu conversei com vários empresários agora, essa semana passada, amigos, colegas, clientes, né? E tentando entender um pouco isso. E assim, tem pessoas que o cara tem 100 funcionários, né, que depende dele, né? Ou seja, são 100 famílias, né? E o cara está desesperado, né? O cara está construindo a vida dele ou mantendo um padrão, né, de escola para os filhos, e moradia, e etc, etc. Então, tudo isso coloca em xeque, né, o futuro nessa perspectiva de padrão de sucesso, padrão de beleza e etc. Eu tenho brincado aqui, você me desculpa, né, o que eu vou dizer aqui, mas as mulheres, por exemplo, com essa coisa de cabeleireiro, de se tratarem, de sobrancelha e etc., fica todo mundo, né, numa situação. Eu tenho clientes que são, né, da área da beleza, e o pessoal assim, pô, tem gente ligando, fala, pelo amor de Deus, me atende, né? Eu preciso fazer a sobrancelha, eu preciso cortar o cabelo, né? Então, assim, esse padrão que a gente vive, cultural, e que, de certa maneira, ele foi imposto para a nossa, né, geração, cada geração tem seus padrões, mas falando da nossa agora, a gente tem esses padrões que foram, né, de uma certa forma, imposto pelo mercado e etc. Isso, com certeza, também, na minha opinião, viu, Tiana, você fica à vontade para discordar dela, também acho que isso é uma piração muito grande para as pessoas, né? Que coloca em xeque a sua existência, a sua forma e etc. Então, por isso que eu falo muito dessa necessidade da gente compreender que a gente vai ter que mudar e que o mundo vai mudar. Vai passar, mas não vai voltar a ser o que era. Não, concordo plenamente. Assim, esse é o lado que eu acho bom, né? Porque, assim, né, falando aqui de realidade de São Paulo, de vida corrida, de tudo isso, a gente esqueceu de muita coisa, a gente está equivocado em muito do que a gente acredita, né? Então, às vezes precisa uma coisa ruim acontecer para que a gente renasça uma pessoa melhor, né? Então, sem dúvida, vai ter dor, vai ter sofrimento, vai ter readaptação, para alguns mais ou menos, mas assim, que a gente reveja, né, o que realmente é importante. Eu acho que isso põe, né, como eu disse, assim, uma reconexão com a pessoa e assim, também é difícil, porque você consegue ver o que na sua vida vale, o que não vale, o que falta, o que realmente falta. Né? Porque às vezes a pessoa está ali, né, como você disse, de status, de que a pessoa almeja, né? Então a pessoa ali está tão cega no que ela deseja, no que ela quer, é comprar a casa na praia, é isso, aquilo, é viajar, né? E assim, ela não está olhando para o filho que está crescendo, ela não está olhando para o relacionamento dela que não está legal, ou para si mesmo, né? O que ela gosta, né? Ela é aquilo, ou ela está sendo aquilo porque a sociedade valoriza e porque ela quer ser aceita, né? Não é melhor buscar ser aceito por si mesmo, né? Do que ficar assim escravo de um padrão e de buscar
que você recebe de aplausos do mundo, né? Então acho que isso vai fazer com que a gente mude bastante. E, inclusive, assim, esse retorno para dentro de si, ou para enxergar a sua realidade, que você vai ter que mudar e ter que enfrentar aquela coisa, eu não queria mudar o meu filho de escola, não queria vender o meu carro novo, eu não queria coisas desse tipo que representam uma dor muito grande para a pessoa, que ela vai ter que buscar força para lidar com isso, né? Se empoderar e que aquilo seja um aprendizado, né? Isso não pode ser sabe, um motivo de desespero, de morte, de profunda infelicidade, né? Algumas coisas a gente muda e pode ficar melhor. O meu conselho para os meus amigos e as pessoas que estão aí é, nesse momento, ter foco na sua segurança, porque se você. Bom, primeiro que se você morrer, nada vai fazer sentido. Sim, nem bem nem mal, né? Não tem como. E segundo que se você perder alguém da sua família, ou mesmo, né, um colaborador, um colega de trabalho, e você, de certa forma, tiver uma responsabilidade nisso, né, por conta de uma decisão profissional, de exigir que trabalhe ou etc., isso, o dano, ele vai ser talvez irreversível, né, Triana? Uhum. Sim. Bom, Triana, eu queria que você deixasse uma mensagem. A gente combinou 1 hora de programa, nós já passamos 1 hora e 15, o papo está muito bom. Nossa, nem percebi. Eu quero já fazer um convite para você, para a gente vir, né, se encontrar aqui online outras vezes, abordar outros temas, mas eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais, aí fechasse um pouco, né, o nosso bate-papo, tá? Bom, acho que a gente tentou aí abranger, assim, eu sempre procuro, né, como eu te falei, não me deixa fazer muita digressão, porque aí a gente acaba não voltando e não falando de todas as pessoas, né? Você, como eu, né, a gente lida com o público e existe muita crítica, né? Poxa, mas falou da pessoa narcisista, mas não falou da vítima. Falou da vítima, mas não falou do causador, né? Então, assim, a gente não quer deixar ninguém desamparado, né? Por isso que eu digo que cada um, não existe uma receita, mas que cada um tem que buscar aquilo que faz bem para si, o que está dentro do seu alcance. Tá. E assim, a gente não pode dizer, eu não tenho nada o que fazer. Então, se entregar não é uma opção, eu digo, não é uma opção. Então, assim, isso sim é desculpa, isso sim assim, é não querer enfrentar. Quando a gente quer, a gente consegue. Então, mesmo as pessoas que, lógico, tem casos muito graves e, assim, já cometimento psiquiátrico e tudo isso, qual que é o cuidado dentro da sua realidade? Buscar o que é mais necessário. Então, a gente não adianta pensar, eu preciso fazer isso, isso e aquilo. Não, existe uma lista, você tem que priorizar. Né? Se você não vai conseguir tudo nesse momento, mas prioriza. O que é mais emergencial nesse momento para mim? Dar conta da minha ansiedade, resolver o problema com os meus funcionários, cuidar ali do meu pai, de um idoso da família, né, de um parente que precisa, dar assistência para um amigo, ou eu vou engendrar em discussões, em DRs com meu marido. Isso não é momento para isso, né? A gente também teve aí um alto índice de divórcios já na China reportados. Né? Então, você está dentro de casa, você tem que buscar coisa que te mova, não que te afunde. Né? Então, assim, existe ali, a gente vai ter nesse momento visão de muita coisa que está em desacordo e que a gente precisa ver.
mas não é o momento de aprofundar em coisas que podem ser vistas depois. Então, priorize o que é mais importante para você, o que vai te fazer bem, né? E deixe coisas que podem esperar para depois, porque quando a pessoa também ela elege, ela faz uma lista enorme, ela quer dar conta de tudo, ela não consegue. Sim. Não faz nada direito. Muito bem. Triana, queria te agradecer muito a tua participação aqui, já deixar o convite aberto aí para a gente falar novamente aí. A gente tem muito assunto e uma crise mundial de saúde, com certeza, né, tem uma mutação, né, assim como o vírus, né, das situações e das emergências, etc. Eu queria muito contar com você em outros programas, ok? Sim, eu agradeço, estou à disposição e realmente a gente tem muito, ainda tem um caminho, né? Eu acho que também, falando em ser realista, a gente sabe que tem ainda até o término dessa situação de crise, ainda temos bastante tempo e depois o pós, né? O mundo pós-pandemia, a nossa vida, a readaptação, né? A gente não pode, a gente já pensa nisso agora, mas ainda tem bastante coisa para lidar dentro do que está acontecendo. Precisa ter, né, ser racional e saber que tem isso, é pé no chão e vai ter que esperar e vai ter que aderir, vai ter que tomar cuidado, não adianta afrouxar, né? Você disse que tem um afrouxamento, então a pessoa ela adere num primeiro momento, não, é sério, mas não tá tão sério assim, eu cansei de usar luva, a máscara me incomoda, deixou de ser bonitinho, deixou de ser novidade. Não é, assim, nessa hora é a parte séria, sabe, chamar para razão, né, não dá, né, nesse momento não dá, vai ter que esperar, vai ter que ser depois, então, cercar-se de cuidados, né, e aos seus, que é o que a gente pode fazer agora de mais efetivo. Muito bem. Um beijo grande. Se cuida aí, você, tua família toda, viu? E a gente se fala mais vezes aqui, tá bom? Muitíssimo obrigado. Eu agradecer muito a tua presença aí online com a gente, tá bom? Um beijo grande, querida. Obrigado, viu? Um beijo, uma boa semana. Para nós. Bom, eu conversei aqui com a Triana Portal, né? Triana Portal, eu falo a Triana Portal, aí parece que é Adriana, né? A Triana Portal, psicóloga, batemos um papo aqui super importante, né, nesse momento, que é a questão da saúde mental. Dizer para vocês que agora, meio-dia, eu recebo o Gilberto Costa, ex-jogador de futebol, um grande, valioso amigo, né, ex-jogador do Corinthians, Santos, Atlético Mineiro, Internacional, de Porto Alegre, Bahia, enfim. E o Gilberto vai trazer um pouco aqui para a gente a impressão, né, em relação não só ao futebol, mas o esporte em geral, ao meio-dia. E às 8h30 da noite eu recebo Adriano Diogo, ex-deputado estadual, ex-presidente da Comissão da Verdade, um homem ligado aos movimentos sociais, que vai nos trazer também como é que as comunidades estão se organizando para enfrentar a pandemia. Muitíssimo obrigado pelo acompanhamento até aqui. Um beijo, Triana, mais uma vez. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.